E aí, gente, tudo bem? Seguindo então com a nossa revisão, né? Hoje eu vou trabalhar apenas dois tópicos, beleza? E vou deixar os outros dois tópicos desse bimestre para a próxima aula, tá bom? Então vamos lá. Ó. Nesse bimestre, a gente trabalhou a transição da Idade Média, desculpa, a transição da Antiguidade para a Idade Média. A gente trabalhou o Império Bizantino, a construção e a formação do mundo árabe e a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Hoje, a gente vai trabalhar a transição da Antiguidade para a Idade Média e o Império Bizantino, beleza? Vamos lá. Ó. Transição da Antiguidade para a Idade Média. Crise do Império Romano. Né? Uma série de fatores contribuiu aí para a derrocada do Império Romano. Lembrando que quando a gente fala de fim do Império Romano, a gente está falando do fim do Império Romano do Ocidente, né, que cai em 476, né, com as frutas aí de mais de 2 séculos de invasão bárbara. Né? Mas a gente pode enumerar alguns fatores ou relembrar alguns fatores que contribuíram aí para o fim do Império Romano. A gente já falou aqui das invasões bárbaras, né? A gente pode falar do surgimento do cristianismo, o cristianismo que vai ali questionar a autoridade do imperador romano, a religião que vai ter uma grande adesão, né, entre os pobres, né? E até mesmo a tentativa do Império Romano do Ocidente se manter por mais tempo a partir do momento que eles transformam o cristianismo na religião oficial do Império, visto que os pilares do Império Romano estavam o quê? Se desfazendo e a igreja continuou firme, posta. Né? Tanto que a igreja apostólica católica romana ela vai ser um dos pilares da base da sociedade feudal ocidental. Beleza? E sem falar, né, o número de pessoas que ocupavam as cidades sem emprego, a falta de escravos, né, o fim da expansão. Então, diversos fatores contribuíram ali para o fim do Império Romano. Né? A gente costuma coroar essa cereja do bolo aí com a invasão dos bárbaros. Né? Lembrando, bárbaros eram aqueles que não falavam latim, que não seguiam a cultura romana. Né? A gente fala muito sobre os povos germânicos, os francos, né? A gente tem os eslavos, a gente tem os ângulos, a gente tem os saxões, a gente tem os vândalos. Então, assim, tem diversos povos que compunham chamados, que a gente bota aí no mesmo saco, né? Mas são povos diferentes, chamados de povos bárbaros, tá? Então, a gente tem aí a crise do Império Romano. Com as invasões bárbaras, né? Nas grandes cidades romanas, a população faz o quê? A população foge para o campo. Daí a gente tem o início da ruralização né, da Europa. Né? A Europa ali romana, né? O vasto Império Romano era extremamente cosmopolita, grandes cidades, e essas grandes cidades elas eram alvos das invasões bárbaras. Com isso, a população dessas cidades, desses centros urbanos, foge para o campo, esvaziando as cidades. Tanto que quando a gente fala de Idade Média, a gente bota uma característica que é o quê? Uma sociedade ruralizada, uma sociedade que vive no campo, tá? Até o renascimento comercial e urbano. Beleza? E no campo já estava configurando uma nova relação, né? A gente falou aí do colonato, né? Por conta aí da falta de mão de obra escravizada e da incapacidade de eu conseguir administrar as minhas terras, eu fazia o quê? Eu dava liberdade para uma pessoa escravizada. Essa pessoa escravizada, ela ficaria fixa na terra que eu dei, né? E essa pessoa pagaria tributos. Ali a gente tem o quê? A base do que vai gerar a chamada sociedade feudal. Tranquilo? A gente vai ter a figura no feudalismo do servo, que trabalha na terra do senhor, que em contrapartida recebe proteção. É mais ou menos isso, né? O que acontece no colonato. O colonato ele é a origem da sociedade servil que vai rolar
na Idade Média. Beleza? Então, vamos começar a falar sobre o feudalismo em si. Né? O feudalismo, a gente costuma falar que o feudo é a terra, né? A posse da terra. Mas o feudo, de fato, né, ele está para além disso. O feudo ele não é apenas aquele punhado de terra. O feudo é toda uma estrutura vinculada nas questões aí de suzerano e vassalagem. Né? Lembrando que essas relações de suzerano e vassalagem foram incorporadas dos povos germânicos. Né? Suzerano é aquele que doa a terra. Né? Em troca, o vassalo, aquele que recebe a terra, ele promete lealdade ao seu suzerano. Então, as relações no mundo feudal, elas vão ser pautadas nas relações de suzerano e vassalagem, na relação de honra e compromisso entre o suzerano e o seu vassalo. Né? Isso não impede que o vassalo, o cara que recebeu as terras, tenha outros vassalos. Eu posso partir a minha terra e doar para uma outra pessoa, e essa outra pessoa passa a ser o meu vassalo. Né? Então, ali a gente tem uma relação vinculadas ali através da doação e da posse de terras. Beleza? Tranquilo até aqui? O modo de produção. Né? O modo de produção do feudalismo é um modo de produção muito rudimentar. Né? Porque a produção era basicamente produzida num feudo, né? Dentro do feudo de um determinado vassalo. E durante boa parte da Idade Média, esse feudo ele vai tentar ser autossuficiente. Né? O comércio, a circulação monetária vai ser basicamente inexistente durante a Idade Média. Aquela vida glamurosa, com grande circulação de fluxo aí de pessoas, informação do Império Romano, deixa de existir. A vida passa a ser direcionada dentro do feudo. Se eu evito sair desse feudo, né, por conta dos perigos das estradas, enfim, o feudo ele vai tentar produzir tudo que ele precisa. Ele vai tentar ser autossuficiente. E, basicamente, a técnica utilizada era a chamada rotação de cultura, né, em que eu pego a terra, divido em 3 partes, e eu deixo uma descansando e produzo em outras 2. Depois eu inverto, né? Aquela que descansou, eu produzo e deixo outra descansando. E assim vai fazendo uma rotação, né? Das 3, uma sempre vai estar descansando. Obviamente, a tecnologia implantada, né, utilizada, era uma tecnologia muito baixa, fazendo com que a produção fosse escassa. Né? E quem produzia no feudo não era mais a pessoa escravizada. Escravos quase não vão existir na Idade Média. Né? Pouquíssimos livros, pouquíssimo material traz a questão da escravidão na Idade Média. A gente vai ter a figura do servo, aquele cara que é vinculado à terra. O servo ele produz na sua terra, o servo produz na terra do Senhor, né? E o servo ele tem que dar tributos, pagar tributos ao seu senhor. A sociedade medieval ela vai ser basicamente dividida em clero, nobreza e servo. O clero é aquele que cuida da alma, do espírito, da religião. Né? O nobre é aquele que dá a proteção, que batalha. E o servo é aquele que serve. Né? O servo ele vai sustentar as outras 2 camadas da sociedade medieval. Tranquilo? E o servo pagava esses tributos, né? Pagava diversos impostos, como por exemplo, a banalidade, o tostão de Pedro. Né? Então, o servo ele tinha que pagar diversos tributos ao seu senhor feudal, né? ao cara que é o dono da terra. Beleza, gente? Tranquilo? Aí agora a gente dá uma pausa nessa construção da Idade Média, né, do feudalismo ocidental, e vamos dar um pulinho até a cidade de Bizâncio. Né? Vamos dar um pulinho ao Império Bizantino. O Império Bizantino, lembrando
ele era o quê? Ele era o Império Romano do Oriente. Se o Império Romano, que tinha ali a sede em Roma, caiu em 476, o Império Romano do Oriente, né, o Império Bizantino, com sede em Constantinopla, na atual Turquia, só vai cair em 1453, no século XV, né, quando os turcos otomanos vão tomar a cidade de Constantinopla. Vamos relembrar um pouquinho do Império Bizantino. Eu botei aqui, ó, uma outra Idade Média. Tudo que a gente falou agora sobre o feudalismo ocidental, esquece. Porque no Império Bizantino vai ter um grande fluxo de pessoas, um grande fluxo de moedas, né? Uma vida cultural, intercâmbio de diversos povos. Vai ser um império altamente cosmopolita, grandes cidades, pensadores, comerciantes. Então, o Império, a Idade Média do Oriente, da parte oriental do que era o Império Romano, vai ser muito diferente da parte ocidental, né? O Império Bizantino era a continuidade do Império Romano Oriental, né? E a gente tem aí a formação da sociedade bizantina. A gente tem aí o Justiniano como um dos grandes reis, né, do Império Bizantino. A diferença vai ser tão grande que dentro do Império Bizantino a gente vai ter o chamado Cisma do Oriente. Vocês lembram disso? Né? Que a igreja que existia, ela era vinculada, né, comandada pelo Papa. Já no Império Bizantino, o imperador ele vai ter uma grande voz ativa dentro da igreja. E chega um momento em que os conceitos do imperador e do Papa eles são muito divergentes e ocorre a ruptura. Aí a gente tem a formação da Igreja Católica Apostólica Romana, que é essa Igreja Católica que a gente tem aqui no Brasil, e lá no Império Bizantino a gente tem o quê? A Igreja Ortodoxa, que é a Igreja Católica, né? Que é uma derivação, uma ruptura da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Em que o imperador é o cara que comanda a igreja. Beleza, gente? Por hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai trabalhar a construção do mundo árabe e a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Beleza? Então, gente, grande abraço e tchau, tchau.